Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, nosso podcast que conta a história do CPF por trás do CNPJ. As histórias, os causos da vida do empreendedor e da empreendedora, né, Igor? É isso aí. Sou o Vini, tô aqui com o Igor de novo. Tudo bem, pessoal? Igor da Cora aqui mais uma vez. E hoje nós estamos animados, hein, Uai, Vini? já chegou, a gente teve que parar pra começar, porque já tava aqui, né? Porque se deixasse, a gente faz uns 5 episódios antes de começar o negócio. O negócio hoje vai ser legal. E, Rafa, muito obrigado. Bem-vindo, Rafa. Um prazer enorme ter você aqui. E a gente tá doido querendo divulgar a sua história, porque a gente já conhece a história, né? Igual a gente já falou aqui que a gente já tava conversando. Então, vamos a ela? Vamos embora. Cara, por que você começou esse negócio de... Primeiro, por que contabilidade? Maravilha. E segundo, por que ter um escritório de contabilidade? Aí eu acho que você vai... Maravilha. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né? Tô muito feliz aí para poder compartilhar isso com vocês e com todo mundo que tá assistindo a gente. A gente que tá, meu velho, pode ter porque certeza. Porque eu acredito é um prazer e uma honra. É uma história diferente, mas alguns podem se identificar, outros utilizar aí para poder aprender um pouquinho e também crescer aí na vida empreendedora. É o jogo. Porque cada um tem uma história, cada história tem um jeito e, putz, é muito legal compartilhar com as pessoas o nosso trajeto. Aí, né? E uma coisa que a gente acredita muito é que, às vezes, a história tem um aprendizado, às vezes tem uma inspiração, às vezes tem um alerta, sabe? Então, tem um tanto de coisa que, com certeza, quem escutar a sua história, que a gente já sabe como é que é, vai pegar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então vamos Maravilha. nessa. Então vamos lá, né? Vamos começar. Por que contabilidade, né? Por quê? Eu acho que essa pergunta melhor para responder seria meu pai, né? Porque eu nasci ali numa família de contadores, meu pai contador, minha mãe contadora, e eu praticamente nasci dentro de um escritório de contabilidade. Ai dele se não virasse contador. Ai dele se não virasse. Meu irmão teve uma chance, que eu tenho 2 irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. O mais velho falou, ó, pra mim tô fora, isso aí é BO. E ele já chegou logo falando isso, marcando essa posição. Exato, ele teve a mesma experiência que eu, né? Começou ali ajudando a emitir nota fiscal, no dia a dia, sendo um estagiário, e com quantos anos, será? Ele devia ter uns 15 anos, na mesma época que eu comecei a ajudar ali, né, no escritório. E ele já viu que não era pra ele e optou ir pra área de tecnologia. E deixou muito marcado, falou, não é pra mim. Não é pra mim, vou pra outro caminho. E eu, curioso, por que ele não quis, né? Deixa eu ver que mundo é esse aí, tão assustador assim, né? E fui desbravar aí, conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, sobre a área, as atividades. Tive pequenas experiências ali no começo, né? Na época de colégio, então eu estudava de manhã, na parte da tarde eu treinava handball, porque eu era jogador profissional de handball e de forma paralela eu trabalhava com meu pai, né? O cara é bom. E aí, eu dividia minhas atividades. Você era goleiro, ali, né? Eu era goleiro de handball. Goleiro de handball, bicho. É doido. Toma porrada. Toma porrada. Quem é contador pra tomar porrada de handball? Talvez por isso que ele ficou tranquilo de virar contador. Ele olhou pra contabilidade e falou, isso aqui é fácil demais. Tá mais fácil vai do defender que ali, 5 né? pontos ali pra você ver. E aí eu comecei a ter essa experiência, que foi a mesma que o meu irmão mais velho teve. Né? Da mesma forma que o meu irmão mais novo recentemente teve, e também não quis a área de contabilidade. O meu irmão mais novo decidiu ir para a área da biomedicina. Olha, que não tem nada a ver, cada um né, foi com para um canto contabilidade. completamente diferente. E eu fui o único maluco que decidi seguir aí os passos dos meus pais, né? E por que nessa época não o handball e sim a contabilidade foi um negócio que te brilhou mais? O que virou? Cara, o handball me brilhava muito os olhos. Eu acabei me machucando, então eu fiquei um tempo parado, e aí eu fiquei em recuperação. E nesse tempo de recuperação, eu não conseguia fazer nada, então eu comecei a me dedicar mais. Você já estava fazendo técnico, você já tinha feito? Foi bem na mesma época, né? Eu estava finalizando o colegial, e aí eu treinava um dia handball e no outro dia eu trabalhava. Então, de terça e quinta, eu jogava handball, segunda, quarta e sexta eu trabalhava com meu pai. E aí eu comecei a ter mais tempo para trabalhar. Que tinha 3 dias, né? Exatamente. E aí eu comecei a dedicar mais no trabalho, porque eu não podia treinar, eu estava em recuperação, né? E aí eu começou a gerar uma curiosidade do porquê que eu fazia aquele trabalho, do porquê que eu ficava perdendo horas e horas digitando código da nota fiscal, XML da nota fiscal, pegando aqueles pacotes gigantescos de documento. Eu falei, que maluquice isso daqui. Pra que isso, né? E aí, obviamente, meu pai ligeiro falou, faz esse curso, né? Entende um pouquinho mais ali, que isso vai ser bom para você, independente se você quiser seguir ou não na profissão, é importante. E eu fui,
aprender um pouquinho mais e acabei gostando, porque eu sempre gostei de números, sempre gostei de controlar meu dinheiro. Meu pai sempre falava, né, quando eu era pequeno, eu, sei lá, tinha mesada ali, recebia umas moedinhas e eu ficava colocando no cofrinho e todo mês eu contava quanto tinha no meu cofrinho para saber quanto eu tinha de dinheiro, né? Então, não sei o que me motivava a fazer isso, mas eu lembro que eu fazia. E aí meu pai falou, pô, faz esse curso para você ter ali mais informação. E eu fui. E por curiosidade, seus irmãos não faziam essa mesma coisa com o dinheiro, não? Não faziam isso, não. Espero que hoje eles façam, né? Porque é importante, né? Mas lá, quando era pequeno, provavelmente eles não faziam isso. E eu, por ser curioso, comecei a estudar, comecei a gostar desse mercado de contabilidade, comecei a entender o porquê que meu pai fazia algumas coisas e fiquei apto e mais aberto a conhecer mais sobre o trabalho da contabilidade. E foi aí que eu concluí o técnico e já ingressei na faculdade de Ciências Contábeis. E na sequência eu já pedi para sair do escritório, porque eu falei, pô, eu quero trabalhar com auditoria. Vou ficar rico, milionário, né? Vou ser auditor. E aí eu fui, entrei como trainee de auditoria numa empresa, depois fui trabalhar em uma das Big Fours, tive bastante experiência, conheci bastante sobre o mercado. E é bom que roda um tanto de empresa, né? Não vai em uma ou duas. Exatamente. Então eu entrei ali em grandes empresas, né, de vários segmentos e comecei a conhecer processos, conheci muita coisa. E eu, sempre por ser curioso, acabei indo desbravar, né? Como que foi pro seu pai, na hora que você falou, vou sair do escritório aqui? O meu pai me apoiou, porque ele falou, pô, é no mercado contábil. Ele é ligeiro, ele viu uma aberturinha ali, o cara falou, o que é esse XML aqui no curso? Vai, passarinho. Faz um curso aqui desse negócio. Tô pensando em fazer auditoria. Vai lá, vai pra auditoria, vai lá ver como é que é esse negócio. Vai, passarinho, vou, depois você volta, o caminho aqui, mas pode ir. A cordinha tava ali, você só não sabia. Eu só não sabia, exatamente. E aí foi que eu entrei na auditoria, participei de alguns processos seletivos, meu pai sempre me apoiou nisso. E eu entrei. Aprendi a mexer no Excel, que eu não fazia noção do que era o Excel. Comecei a ter contato com pessoas, comecei a desbravar um novo mundo, né? Porque só ali no escritório de bairro fechado, você não tem muito o que desbravar, né? E beleza, comecei ali a trabalhar como trainee de auditoria, comecei a crescer na carreira, trabalhei alguns anos. Ok. E nesse processo todo de trabalhar no mercado de auditoria, eu comecei a entender qual era a diferença do trabalho do contador e do auditor. E eu, como auditor, precisava das informações do contador, das empresas, para poder fazer o meu trabalho. E eu sempre pensava, meu pai não fazia isso. Ou se ele fazia era diferente, ou não era tão nesse formato. Porque quando a gente está falando de empresas grandes, os processos são melhores, a gestão é muito mais eficiente do que clientes de um escritório de contabilidade de bairro, que são empresas menores, às vezes tem muito problema de sonegação, problema com falta de documento e até mesmo de conhecimento do próprio empreendedor. Sem dúvida. E eu comecei a questionar meu pai em alguns eventos de família, quando eu comecei... O Natal dessa época aí... Eu perguntava, né, quando eu encontrava com ele, falava assim, pai, por que isso você não faz? Por que você não está fazendo desse jeito? Você sabia que o pessoal lá faz de outro jeito? Não sei. E aí ele sempre falava para mim, porque não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. É o que dá. Eu faço o que dá. Então ele sempre falava, pô, o meu objetivo é fazer o trabalho que reduza o meu risco de tomar uma multa. Então, o que ele focava? Na área fiscal e na área de departamento pessoal, que é o que todo mês tem que fazer. Apurar os impostos, entregar as declarações e fazer folha de pagamento de colaborador. E ele focava nisso para todos os clientes. Só que isso é um inferno, porque depois que você acaba um mês, começa o outro. É um negócio infinito. É. Só que tinha os registros contábeis das empresas que precisam ser feitos. E é muito comum no Brasil, empresas de contabilidade sem processos e sem organização, deixar de lado esses registros contábeis das empresas, porque é algo que precisa, teoricamente, declarar de forma anual. O empreendedor não valoriza muito esse trabalho. Então, o que o contador É muito faz? difícil o empreendedor falar assim, me manda o meu balanço ou minha DRE para eu tomar uma decisão aqui. Exato. Não ele só ele faz não usa isso quando ele quer empréstimo ou quando ele está Exato. com algum pepino ali que ele precisa resolver. Porque e tem ele alguém recebe pedindo a ele, né? informação Que do tá- contador e passa para o banco. É. Ele Exatamente. nem sabe o que está escrito. Ele é um não intermediário. Ele não usa isso como uma ferramenta de gestão. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC na faculdade. Né? Olha Por aí, que, que que legal. os pequenos empreendedores não utilizam a contabilidade como ferramenta de gestão? E aí eu percebi que isso é cultural. Então, a maioria dos contadores que têm clientes pequenos,
eles acabam deixando de lado a contabilidade e faz depois. Na hora que pede, você vai lá e dá um jeito e dedica horas ali e executa. Uma reta aqui e ali e faz. Exato. E com meu pai não era diferente. E aí eu comecei a pensar, pô, meu pai não faz, então temos um problema. Porque se o cliente pede, é aquela correria para entregar um trabalho. Se 2 pedem ao mesmo tempo, ou se 30 pedem ao mesmo tempo, Errou. você Praticamente senta, impossível. chora e dá um jeito de fazer, porque você não pode perder o cliente. E lembrando que naquela época era tudo meio que manual, né? exato, não tinha tanto software assim, tanta tecnologia quanto a gente tem hoje. Mas existia softwares, existia computador, então assim, era algo que dava para fazer de forma mais rápida do que manual na época que ele fundou o escritório, por exemplo. Né? Perfeito. Mas de modo geral, eu comecei a questionar ele e eu não entendia o porquê que ele só falava que não tinha tempo, né? E aí teve um dia que eu tive uma brilhante ideia, eu falei, pai, você me aceita aí como sócio para a gente poder desbravar esse mercado e eu poder te ajudar com as demandas que você não está conseguindo? Até porque é um negócio de família, eu obviamente tive a visão de, pô, é um negócio que pode ser meu, então a longo prazo eu posso construir algo que pode ser meu, né? E na auditoria eu trabalhava muito, ganhava dinheiro, mas não tinha vida, né? Aquele negócio de você achar que você ia ficar rico lá, você É, viu que não... eu vi que não era... pode até ficar rico, né? Mas será que é saudável? Talvez não, né? E, enfim, e aí eu acabei fazendo esse convite para ele e meu pai falou, beleza, pode voltar, vamos trabalhar junto. Sucesso. E ele virou pra sua mãe e falou assim, Falou, cara. Deu certo, deu certo, deu certo. não sabia quando, mas sabia que ia vir. Chegou, né? Finalmente. Ufa. E foi bem na mesma época que eu estava me formando na faculdade, né? Então eu me formei ali em dezembro de 2023. E aí logo na sequência eu já comecei a trabalhar novamente com ele. E aí eu fiz um acordo de cavalheiros. Eu falei, ó, não quero Cara, mexer... tem muito pouco tempo, cara. Pouco tempo. Agora eu já sei ouviu, alguma não, coisa que o comecinho. pessoal ainda não sabe. Mas caramba, incrível. E... Onde eu tava? Não, você estava falando que aí ele aceitou o seu convite, Aceitou meu né? convite, isso. de ser Aí sócio. isso. E aí fizemos um acordo de cavalheiros. O que eu propus para ele? Como eu não tinha dinheiro para poder investir e entrar como sócio, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não quero os seus clientes que você conquistou até hoje. Eu gostaria que a gente fizesse uma empresa nova, que começasse do zero daqui para frente, a gente junto, e todo o meu esforço eu vou ajudar para você entregar aquele trabalho ali daqueles clientes. Você pode contar comigo, mas vamos criar um negócio novo daqui para frente. Então a gente montou um CNPJ novo, montou uma estrutura nova, dentro tudo no mesmo lugar, obviamente, e a gente começou a fazer um trabalho de captação de clientes nesse novo negócio. Ele topou de primeira. Ele topou, porque ele falou, Legal. beleza, né? Eu tenho alguém que está com vontade de melhorar. Tá com sede ali para resolver problema. Não vai mexer no meu ali? Vambora. Fechou. Eu acho que foi uma Vamos fazer. oportunidade para ele também. Sim. E diante de tudo isso, começou a chegar um cliente, 2 clientes, sempre através de indicação, né? Então a gente sempre teve a base de captação com base na confiança que a gente tinha com os outros clientes, então um indicava para o outro e a gente foi crescendo esse negócio. De 2023, eu falei 2023 aquela hora? Não, 2013. Tá bom. Então, corrigindo. Aí sim, agora, porque eu falei, caramba, muito... Não, é 2013, eu não me formei em Perfeito. 23 não, pelo amor de Deus. Eu me Tá formei com a em carinha de 2013. novo. É isso. 2013, corrigindo, tá? Bom, e aí, né, retornando ali às atividades com o meu pai, criando esse novo relacionamento com os clientes e captando clientes através de indicação, a gente começou a construir um novo negócio, né? Só que de 2013 até 2019, ali finalzinho de 2018, foi um desafio tremendo, porque Eram os dois trabalhando juntos, um do lado do Exatamente. outro. Eu, um moleque, querendo mudar totalmente o negócio do meu pai, um negócio tradicional que ele construiu ali na unha, e ele, tradicional, Bem querendo ou- fazer do bem ou jeito mal dele. esse negócio que te criou, né? Que te Exatamente. levou até ali. Então, assim, não tinha como eu chegar pra ele e falar, não dá certo o jeito que você faz. Porque tinha dado certo Porque aquela deu, ali, né? É Você claro. tava ali. Já tinha dado. Já tinha dado certo. Talvez não tão certo quanto eu pensava que poderia estar. Sim. Mas tinha dado certo, né? Ele construiu Claro. a família dessa forma. Então, eu comecei a debater muito com ele, comecei a discutir muito sobre o trabalho, sobre os processos, sobre a forma de executar ali, de modo geral, as atividades. E sempre a gente chegava num embate.
porque ele queria fazer do jeito dele e eu queria fazer do meu jeito. Até que a gente acabou se encontrando ali num algo bom para todo mundo, que é o quê? Você faz do seu jeito, eu faço do meu. Quem fizer mais rápido e fizer certo, tá certo, né? Ganha. Ganha. Uhum. E aí, obviamente, não foi pensado nessa estrutura, mas foi basicamente isso que aconteceu. Acabou chegando nisso aí. Porque ele fazia do jeito dele, na máquina de escrever, ou na máquina ali de calcular, que saía aquela tripinha radical. Clássica. E eu, Olivetti. com a minha experiência de auditoria, comecei a fazer tudo no Excel. Gostava de planilha, né, tinha experiência, e comecei a fazer tudo no Excel. E eu comecei a fazer de forma mais rápida do que ele. E depois eu cruzava essas informações, porque normalmente não batia as informações. E alguém sempre errava. E normalmente quem faltava 1 centavo, ou R$1, ou alguma coisa, era na calculadora. Que estranho. E aí eu falava, então talvez o jeito que você está fazendo não seria o ideal, porque dá uma diferença. Tudo bem que a diferença é irrisória, não vai acabar o planeta por causa disso. Mas aqui é mais rápido e mais assertivo. Então eu ia lá, imprimia a planilha, às vezes 5, 6, 10 folhas e mostrava exatamente onde ele tinha se equivocado no cálculo, porque ele fazia rapidão ali no dedo, né? Já estava acostumado, né? Ele olhava para trás, atendia o telefone e estava calculando. Tá louco. Coisa que eu não consigo fazer, Claro. né? Então, ele começou a ter um pouco mais de confiança no que eu estava falando e no meu trabalho. E ele, inteligente, falou, tá bom. Você quer fazer? Então toma, faz esse, faz esse, faz esse. Faz 30. Ele não dá tudo sem nó, né? Esse cara é muito Ele é bom. ligeiro, né? E aí, acabou que eu fui assumindo todas as atividades do escritório, né? Tanto a parte fiscal, a parte contábil, a parte de departamento pessoal, parte Só societária. não mexeu no financeiro. Só não mexi no financeiro, exatamente. Que o financeiro era sua mãe. Exatamente, minha mãe que cuidava ali do financeiro. E aí, eu comecei a absorver todas essas demandas operacionais. E foi aí que eu aprendi, de fato, uma rotina de um escritório contábil. Peguei toda a bagagem que eu tinha na auditoria e comecei a aplicar o que eu via, né, nas grandes empresas, para a gente aplicar para as pequenas empresas. E a gente encontrou alguns desafios com os nossos clientes. Porque às vezes eu queria implantar alguma coisa que era de uma empresa grande e o cara não queria saber de nada. Claro. Porque para ele não era importante, não era prioridade. Ele não via aquele valor Não todo via o que você tava valor, vendo. exatamente. E aí eu comecei a entender, esse cliente não quer tanta informação, então vamos trabalhar do jeito que ele quer. Vamos respeitar ele também. Ok, né? não vamos enfiar a goela abaixo um negócio que ele não quer, porque senão a gente vai acabar perdendo o cliente. Então a gente acabou se entendendo ali nesse meio tempo, né, de 2013 a 2019, para poder eu ir absorvendo essas demandas operacionais e a gente trabalhando normalmente com o nosso escritório. Só que isso foi, por um lado foi bom, porque eu tive bastante experiência, por outro lado foi ruim, porque eu absorvi praticamente a empresa inteira nas minhas costas, que era o que ele sofria. Então toda a reclamação dele de não tenho tempo para fazer lá a contabilidade em dia, eu comecei a falar, não tenho tempo. Não tem tempo. Então virou um negócio... E não tinha tempo nem para crescer o negócio no final do Exatamente. dia. E o seu ganho estaria no delta, né? No que você faria a mais. Exatamente. Então, eu comecei a ficar preocupado. E eu falei, se a gente não consegue crescer, eu não consigo atuar como um contador ali, um empresário. Eu tô no operacional, tô na parte técnica, então o negócio vai sempre ser isso, não vai mudar. E eu comecei a ficar incomodado. Não por ter ajudado meu pai e ter resolvido ali algumas coisas. Perfeito. Mas porque eu via que era tava meio que preso naquela corrida dos ratos ali. Exatamente. Que não sai do lugar. E aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para poder prosperar. Porque nesse meio tempo, estava chegando aí as contabilidades online para bagunçar e balançar um pouquinho o mercado com uma proposta diferente, né? Então tem a contabilidade online, que ela te possibilita ali o software e te dá as regras do jogo para você mesmo executar o trabalho, com um pequeno apoio deles, e a contabilidade digital / tradicional, que realmente faz o trabalho para você, né? E a gente começou a ter um momento turbulento no mercado contábil, que até para quem está assistindo a gente aí, é como se fosse a época que o Uber chegou ali, né? E começou a bagunçar todo o cenário. Desafiante ali é o jeito que funcionava, né? Exatamente. Veio um digital forte, né? Exatamente. Mas eu posso até aproveitar... Sim. Porque eu acho que a gente está pulando um pedaço aqui que a gente já sabe que é legal. Porque você é uma pessoa que tem muita gente que tenta distorcer essa palavra, mas essa palavra é uma palavra ótima. É uma qualidade maravilhosa, uma virtude. Você é uma pessoa ambiciosa.
você quer mais, você tem uma vontade de crescer, né? E nesse meio do caminho, você teve uma outra experiência também, que foi uma experiência até de marketing multinível e tal, que isso meio que abriu sua cabeça e te trouxe um outro mundo de possibilidades. Tô certo? Sim, correto. Esse negócio foi o chacoalhão que você precisava para falar o seguinte: não, espera aí, eu tenho que mudar esse negócio, tenho que fazer isso aqui de um outro jeito? E encaixa isso para mim aí, para eu entender. Realmente, essa dor e esse incômodo de, pô, preciso buscar algo novo, algo diferente para poder prosperar, para poder oferecer melhores condições para minha família, poder crescer de forma geral, eu comecei a ficar incomodado e comecei a estar aberto a novas oportunidades. Então foi aí que eu me dei de cara com o marketing multinível. Recebi um convite de um colega, que hoje é cliente nosso. Aí, que bom. E ele me convidou para conhecer uma apresentação de um negócio para você se tornar microfranqueado ali dentro do mercado de marketing de rede. E eu gostei, comprei produtos e comecei a me desafiar a vender esses produtos, porque a promessa era muito boa, né? Comprou, vendeu, dinheiro é seu, né? E aí eu comecei a testar novas habilidades que eu não sabia que eu tinha, né? Comecei a participar Até então, você nunca teve treinamento como vendedor, né? Eu nunca precisei usar, porque a gente já vinha com o cliente praticamente fechado. Porque na contabilidade é assim, você indicou, o cara já vem fechado. Você só fala o caminho. Só vem cá, né? Você só tira os problemas da frente dele para ele fechar. Exato, porque ele já veio com a confiança transferida de uma outra pessoa, né? Então, eu nunca precisei aprender sobre vendas. E aí, no marketing de rede, comprando produtos e revendendo produtos, eu tinha que vender os produtos. E eu comecei a participar de treinamentos, comecei a conhecer novas pessoas, pessoas que dedicaram a vida em vendas. Então eu comecei a ficar alucinado com esse mercado, que eu falei, ué, talvez a contabilidade não é o melhor cenário. A área comercial é melhor do que a contabilidade. E aí eu comecei a dedicar bastante tempo com relação a esse trabalho de forma paralela. Então eu mantive o escritório, continuei fazendo da forma que eu estava fazendo, mas eu comecei a desbravar um novo segmento dentro do mercado de marketing de rede, né? E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas, porque nos treinamentos eu aprendia sobre perfume, aprendia sobre maquiagem, aprendia sobre creme, hidratantes, e eu tinha que saber vender esses produtos. Então, primeiro de tudo, eu usava os produtos, alguns, maquiagem, por exemplo, eu nunca usei, mas eu precisava saber como que ele ia impactar a pessoa que ia utilizar. Mas o perfume eu utilizava, então eu aprendi as técnicas de como vender um perfume, né? E aí eu comecei a mesclar o meu negócio de contábil com esse novo negócio. Então, às vezes eu estava ali fazendo imposto de renda para um cliente, eu já mostrava um produto e fazia um spa das mãos e já vendia um produto junto, porque a vender um produto, você precisa mostrar o produto, você precisa vender ele, né? E aí, foi nesse cenário que eu comecei a ter um insight de, poxa, se eu preciso montar uma equipe de vendas para vender e eu ganhar mais dinheiro, eu posso fazer isso com o meu próprio negócio. Isso. As técnicas se eu vendo de venda... perfume, por que eu não vendo contabilidade? Exato. Então eu posso vender cadeira, posso vender água, posso vender qualquer coisa, porque até maquiagem que eu não uso eu vendo, e eu vendia bastante. Então teve algumas premiações dentro dessa empresa que eu acabei recebendo e ganhando por conta do desempenho de vendas. Da venda. Legal. Um negócio que você nunca tinha... Um negócio que eu nunca tinha testado ali antes em você, né? E qual que foi a principal... Foi o principal aprendizado em vendas nessa época, assim, pra você? Você falou assim, vou traduzir isso aqui pro meu dia a dia. O que eu mais percebi é que a gente tinha que levar a solução pra pessoa. Se a pessoa tava com um problema, a gente tem que levar a solução para ela. No caso ali, com produtos de cosméticos, a pessoa normalmente está buscando uma melhor autoestima. Então, se você for nessa linha, você vende qualquer coisa, desde que a pessoa compreenda e entenda o porquê que ela precisa daquilo. O valor por trás do negócio, né? O que ela está comprando. Exato. E, por exemplo, dando um exemplo ali da maquiagem. A mulher tem maquiagem, tem muita maquiagem. Então, assim, sempre uma coisa vai ser novidade. Ela só precisa ter acesso, encostar e testar aquilo. Então, por muitas vezes, a gente dava um brinde ou deixava a pessoa utilizar o produto por um tempo e depois ela virava cliente. E aí, comprou uma vez, você tem que fazer o acompanhamento para continuar vendendo mais, né? E aí, foi aí que eu peguei a sacada de vendas, né? Falei, pô, se a pessoa tem um problema, vamos levar a solução. E pensando no meu negócio contábil, que eu já estava desacreditado, querendo desistir, porque eu comecei a ganhar dinheiro com vendas, eu falei, para que eu vou vender contabilidade se eu vendo produtos de cosmético e perfumaria
e tá dando certo, né? Foi aí que eu falei, pô, mas ok, eu posso ganhar dinheiro aqui, mas é algo que vai sempre depender do meu braço, sempre vai depender do meu esforço, e eu já tenho um negócio. Por que não eu mudar a rota e usar o que eu aprendi dentro do meu negócio para fazer o meu negócio crescer? E foi aí que eu comecei a voltar a acreditar no meu negócio contábil, que eu poderia, sim, ter novos clientes, porque os empreendedores, em geral, têm muitos problemas. E nós, contadores, conseguimos resolver boa parte deles. Ou pelo menos mostrar o caminho. Exato. Então eu comecei a criar um negócio que não era apenas uma contabilidade, e sim uma empresa que oferece um ecossistema de serviços para poder resolver diversas dores dos nossos clientes, né? E foi aí que eu falei, pô, talvez ali vender perfume talvez não seria o meu futuro, mas sim a contabilidade, né? E uma coisa legal é que você está falando que você tem... Seu pensamento passou a ser, deixa eu construir um ecossistema de soluções para chegar no mesmo cliente que você já tem com outros produtos que resolvam outras dores, não só da contabilidade. Mas só a contabilidade, a gente estava conversando aqui antes, e você estava falando que saiu lá daqueles 30 clientes, para quantos que tem agora? A gente tem mais de 200 clientes na carteira. Então, Caramba. só a contabilidade... E ainda tem um negócio que do faturamento você cresceu mais de 10 vezes, né? Exato. Então, é um negócio que, assim, além desse ecossistema que ele começou a fazer o desenho, tem essa outra coisa, né? Porque, assim, a própria contabilidade cresceu muito. Talvez o ecossistema ajude a contabilidade ajuda o ecossistema. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim, total sentido. E lembra que eu comentei que às vezes eu estava fazendo imposto de renda e eu acabava vendendo um creme, um perfume? Sim, claro. Era isso, porque a pessoa estava ali para resolver o problema de imposto de renda. Na época ali, em meados de março e abril. E o creme não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver, mas eu deixava o produto do lado. Mas agora imagina os produtos de contabilidade ou que tem a ver com as dores daquele negócio, né? Mas a sacada para entrar nessa linha de raciocínio aí que você está falando, que eu acho que é importante compartilhar, é que, por exemplo, eu entregava o imposto de renda, às vezes a pessoa não comprava um produto, mas eu colocava dentro do envelope o documento e borrifava um perfume para a pessoa levar embora, porque aí ela ia né, ter vontade associar, de alguma coisa. Sim. Então era algo que eu fazia que realmente provocava fazer com que o mesmo cliente consumisse outras coisas que eu tinha a oferecer. Na época era um perfume, né? Mas quando eu trouxe isso para a contabilidade, eu falei, pô, o meu cliente contador que não valoriza ali talvez os números contábeis de forma geral, ele só quer saber da guia e saber da folha de pagamento, ele tem problema de gestão financeira. Então, por que não oferecer serviços de gestão financeira? Por que não oferecer um banco parceiro que faça ele economizar em impostos? Por que não trazer um outro produto, um outro serviço que vai fazer ele ter mais lucro? Porque, infelizmente, no Brasil, o contador ele é visto como um mal necessário. Só que quando você coloca o boné de consultor, de ser um contador consultivo, que você vai realmente fazer... Todo lado do cliente. Todo lado do cara, eu sou parceiro dele, ele vai me dar mais voto de confiança e, obviamente, eu vou conseguir entregar muito mais soluções para ele. Que legal. E quanto mais soluções você entrega, obviamente, mais retorno você tem. E me conta o que tem hoje dentro desse kit de ferramentas seu aí. Só pra... Cara, tem bastante coisa. Conta para nós. Né? Óbvio que o nosso carro-chefe ali dentro do Grupo Mactura é a contabilidade, então a gente... O nosso maior faturamento é com contabilidade, mas a gente oferece gestão financeira, terceirização ali também de processos financeiros, né? O BPO tipo financeiro, um BPO. Exatamente. Consultoria financeira. A gente faz trabalhos de consultoria tributária para recuperar impostos pagos indevidamente. Você vê que é uma coisa e um passinho do lado. Um passinho do lado. É tudo dentro do mesmo lugar, praticamente. É isso, a gente só não estava com a mente aberta para poder mostrar, porque estava tudo dentro do nosso ciclo. Né? Tava mais ou menos na cara, basicamente. Exato. Então, ao longo desse processo, a gente começou a incluir, por exemplo, parcerias com empresas de seguro, com certificação digital, com investimentos, com sistema de créditos e foi surgindo outros negócios, né? Ainda tem um negócio que talvez seja o mais diferente, porque isso tudo que você está falando, você chega no seu mesmo cliente, né? Exato. Mas uma das coisas que eu acho que é interessante, que você contou pra gente sobre a dificuldade de achar pessoas, né? Exato. E qual que foi a virada de chave que você teve para isso e que acabou virando outro negócio? Claro.
Nesse momento aí de crescimento, né, que nem você falou, a gente cresceu mais de 10 vezes. Ali em meados de 2019, a gente faturava em média 30 mil por mês e hoje já passou ali dos 300 mil mês. Então a gente teve um crescimento muito grande. E, obviamente, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa montar uma equipe, encontrar pessoas alinhadas ali com os seus princípios e valores para você poder crescer e fazer o negócio acontecer. Né? E nesse meio tempo, eu encontrei ali muita dificuldade de encontrar a pessoa certa para trabalhar com a gente. Porque a gente não tinha noção e clareza do que a gente poderia oferecer para aquela pessoa e do que aquela pessoa gostaria de ter. Então a gente contratava por, você sabe mexer no sistema tal? Então vem. Você era sabe... assim, o processo antes era esse. Era basicamente esse, né? Sabe mexer no sistema tal? Contratado, era basicamente isso, né? E aí a gente, obviamente, errou nas contratações e acabou contratando pessoas que a gente não conseguia gerar atração e gerar uma cultura sólida ali dentro da empresa, né? E foi aí que eu comecei a utilizar também todos os treinamentos que eu tive ali de liderança e gestão de pessoas da época que eu fiz o marketing multinível, a aplicar dentro do negócio do Grupo Mactura. Olha que legal. Que eu comecei a desenvolver pessoas, a buscar pessoas, entender o que era importante para essas pessoas. E aí foi quando a gente entrou em dois pontos importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles foi encontrar a pessoa ideal para trabalhar com a gente. Se a gente já estava trabalhando ali... Aliás, antes de falar disso, acho que seria interessante até falar um pouquinho do formato que mudou o escritório, né? Perfeito. Porque antes de falar de pessoas, a gente teve um ponto muito importante com relação ao formato do nosso escritório. Porque ali em 2019, né, só rebobinando um pouquinho aí, eu trabalhava em 2 lugares. Então eu fazia esse trabalho de vendas de produtos e também tinha o meu negócio. Nesse meio tempo... O negócio de contabilidade. O negócio de contabilidade. Eu não conseguia estar nos 2 ambientes ao mesmo tempo. Então, eu queria... Fisicamente. Fisicamente, exatamente. Às vezes você está até pensando, você está em um pensando no outro, né? Exato. Mas... E para o nosso cliente, tanto faz se eu estivesse na praia, no Japão, ou se eu estivesse dentro do escritório. Perfeito. Sim. Mas eu, fisicamente, não conseguia Inclusive, estar você nos basicamente 2 não lugares. recebia cliente no escritório, né? Exatamente. Por ser pequeno, a gente normalmente, quando precisava, ia até o cliente, né? E aí que eu tive a ideia de falar, pô, se eu saio de casa com o meu computador e vou até o escritório para apertar o botão de ligar o computador, para que eu vou sair de casa? Então eu comecei a ficar incomodado. Pô, vou sair de casa para ligar o computador em outro lugar? Eu vou ligar daqui. Então eu comecei a preparar o meu negócio para que ele pudesse acontecer de forma remota. Isso em que ano? 2019. Em 2019. 2019. E aí, obviamente... O O timing timing foi... perfeito. Em 2019, Melhor eu impossível. só estava incomodado de não ter que ir, gastar horas no trânsito ali para chegar no meu escritório. Então eu comecei a formatar para eu não precisar ir até o escritório. Acabou que em 2020... Estava querendo só ter uma comodidade. Exato, né? exato. Uma flexibilidade maior na vida. Com certeza. E aí, chegou ali em 2020, a gente infelizmente teve ali a pandemia da Covid-19 e fez com que todo mundo precisasse de fato ficar em casa. Então, eu pisei no acelerador e formatei e melhorei os processos e a forma de trabalhar do escritório para que... Já tinha sido começado em 19. Exato. Não tinha ali todas as melhores ferramentas para que isso acontecesse, mas... Já estava melhor Já que tava 95% de todo mundo. passo à que fez. frente, né? Então, foi simplesmente fecha a porta e trabalha em casa que vai fluir da mesma forma. Né? Então, nesse meio tempo, a gente mudou o nosso escritório tradicional para digital e... principalmente, parou de investir dinheiro numa infraestrutura física para investir em infraestrutura digital. E foi nesse momento que entra a questão de pessoas, que a gente precisou contratar, já nesse formato de trabalho remoto, e a gente não encontrava a pessoa certa. O que eu fiz? Eu basicamente fiz um processo de branding da minha marca, porque o meu pai, lá em 1986, ele sempre quis acolher os clientes, ele sempre quis cuidar dos clientes. E ele nunca perdeu essa essência até 2019. Então, por isso que ele tinha poucos clientes, porque ele queria dar o melhor para aqueles. próximo ali. Eu vou dar o melhor para aqueles que eu tenho. Se vier mais, beleza. Se não vier, eu vou cuidar do que eu tenho. Então, ele sempre teve esse desejo de acolher os clientes. E eu sempre entendi isso. Então, eu falei, pô, então eu vou estruturar a minha marca para divulgar o Grupo Mactura como seja uma empresa que não vende só contabilidade ou vende gestão financeira. Apesar de ter todos esses serviços que eu comentei, a gente começou a vender acolhimento para os nossos clientes. E foi aí que a gente pegou essa consultoria de branding e começou a contar o que a gente gostaria de fazer e de criar e como que estava funcionando a nossa equipe.
E foi nesse momento que a gente decidiu realmente contratar pessoas e nichar as pessoas que a gente fosse contratar, né? Que aí entra até num outro ponto, que a gente começou a dar prioridade em contratar mulheres acima de 35 anos com filhos. Uhum. Eu falo 35 anos agora, mas na época era 30, né? Acima de 30. Hoje está acima de 35 anos. Então, sempre foi muito genuíno. Que até porque na história do remoto você tinha essa flexibilidade, né? Exatamente. Dava para ela essa flexibilidade. Como sempre foi muito genuíno essa questão do cuidar, eu pensei, por que não contratar especialistas em cuidar, especialistas em acolhimento, ao invés de contratar contadores? Porque eu quero cuidar do cliente. E quem melhor que uma mãe para poder cuidar do cliente? Então foi nisso que a gente começou a nichar os nossos colaboradores e melhorar o nosso processo de recrutamento e seleção e olhar melhor para a gestão de pessoas. Porque eu entendo que o nosso negócio não é de números, ele é de pessoas. Então a gente começou a formatar todo esse trabalho para resolver o nosso problema de contratação. E foi aí que alguns contadores começaram a me procurar e me perguntar como que eu fazia para trabalhar remoto, que eu era maluco, e que eu contratava só mulher, porque o mercado ele é muito preconceituoso com isso, só contratava mulher com filho e o pessoal não queria. E eu falava, cara, melhor ainda no essa é a final do estratégia, dia, né? Tem mais opção para eu contratar e mais oportunidade para eu poder oferecer para essas pessoas. E quando uma mamãe trabalha perto do que é importante para ela, ela se dedica muito mais, ela consegue entregar muito mais. Então a nossa produtividade aumentou muito. E a gente começou, obviamente, a aumentar a equipe. Então hoje a gente tem mais de 20 pessoas na nossa equipe, a maioria são mulheres com filhos, né? Tem mamães de pet também, mas a maioria são mamães ali. E nesse ponto, eu comecei a ajudar alguns contadores. Quando eu comecei a ajudar alguns contadores, era porque eles não tinham um departamento de RH e não tinham ali processos definidos de recrutamento. E eles falaram, Rafa, me ajuda, contrata lá para mim. E aí eu comecei a testar com 1, 2, 3 amigo contadores. aqui, outro amigo lá. Comecei a fazer na amizade ali mesmo. E aí eu tive o insight de, vou montar um negócio de recrutamento e seleção para contadores. Obviamente, a gente atende o mercado empreendedor em geral, mas a gente está nichado em contabilidades. Então, hoje a gente tem um negócio que está explodindo, que a gente atende contabilidades de norte a sul, leste a oeste aí. Que legal. Então, no Brasil todo, a gente está contratando para vários contadores. Que legal. Porque a gente está levando o quê? O cuidado com esse processo. A gente não promete que a gente vai trazer ali daqui 12 dias, 15 dias, alguém sentado na cadeira, o amor perfeito trabalhando para você. Não, não tem como, porque a gente depende do fator outra pessoa que está fora do nosso controle. Mas garantir o melhor processo, garantir esse cuidado no processo faz total diferença. Agora, Rafa, nessa linha de ajudar os contadores, cara, o que são as 2 grandes dicas ou ferramentas que você fala que todo contador tem que se preocupar nesse momento com essa nova revolução que vem aí? Especialmente da inteligência artificial, mas desse momento da contabilidade. O que você acha que são os 2 tópicos assim, que eles têm que estar preocupados? Cara, falando mais a fundo sobre essa questão aí de ajudar os contadores, eu acho que a maior dica seria principalmente ele entender que o negócio de contabilidade de fato não é de números, ele é de pessoas, porque a nossa maior... O fluxo de dinheiro é na contratação de pessoas. Então, se você olhar com carinho na gestão de pessoas, em como liderar melhor essas pessoas, no que é importante para essas pessoas, você vai conseguir montar um time forte para ter uma base para você se preparar para os desafios que estão surgindo. E não só a inteligência artificial, a gente está aí com uma bomba relógio na mão, né? Os contadores estão com uma bomba relógio na mão, que é a reforma tributária que começa agora em janeiro de 26. Já foi assinado, já está ciente, todo mundo sabe que vai acontecer. Ninguém sabe exatamente como. Tem poucas informações de como vai fluir, mas a gente já sabe que vai ser um processo de transição de 7 anos. Então começa em 26 até 33, né? Então, e tem um problema que é o seguinte, e o que significa esse processo de transição? É que você tem que fazer o jeito velho e o jeito novo. Ao mesmo tempo. Então, se você achava ruim de um jeito, agora você tem 2. E os 2 são obrigados, são obrigatórios. E aí o desafio do contador é, se eu tenho uma equipe que faz do jeito antigo, essa equipe precisa estar aberta a fazer o jeito novo também. Só que no mercado... E não é uma questão de querer, né? Não, vai ter que fazer. Tem que fazer, obrigatório. Só que hoje, qual que é o maior problema ali na contratação? Isso não só na área de contabilidade, mas em todos os segmentos. É encontrar pessoas dispostas a trabalhar. Simples assim. Com mente aberta, como assim disposta a trabalhar? Dispostas a querer fazer, a crescer, dispostas a querer te ajudar a construir algo novo. Né? Tá.
Porque hoje em dia tem gente que quer só, entra ali, pega o seu salário, vai embora e acabou, fecha a porta e tchau. E tá tudo bem que tem pessoas assim. Mas para um negócio pequeno crescer, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a construir junto, né? Então, o que eu tenho falado para todos os colegas contadores, clientes contadores e também meus clientes ali da contabilidade, né? Se você precisa contratar uma pessoa, contrata sempre olhando para a cultura da sua empresa, porque esse fator vai mudar totalmente o game. Porque é muito melhor hoje você contratar alguém que está alinhado aos seus princípios e valores, alinhado com como a empresa age nos bastidores, do que alguém com técnica. Porque a técnica vai mudar e a técnica vai ter que ser aprendida de alguma forma. Como você faz isso na prática hoje, dentro da sua empresa? Como que eu faço isso? Né? A gente faz de um jeitinho diferente, porque a gente está 100% remoto, né? Então a gente tem colaboradores espalhados aí pelo Brasil. Mas o que a gente faz? A gente faz um trabalho de acolhimento dos nossos colaboradores. Então, antes da gente começar a vender acolhimento para os clientes, a gente começou a cuidar melhor das nossas pessoas. Então, a gente organiza como que essa pessoa poderia trabalhar de forma flexível, organiza como é que o ambiente dessa pessoa lá na casa dela pode ser melhor para ela poder trabalhar, organiza para que essa pessoa consiga ter tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, no caso as mamães. Então, essas pessoas conseguem entender que, poxa, eu posso contribuir mais porque tem alguém querendo me ajudar também no meu lado pessoal. E aí a gente, obviamente, cria ali métodos... Isso já é um diferencial tão absurdo, porque normalmente as pessoas falam, né? Fechamento é um negócio que é brutal, que machuca as pessoas, né? Burnout, você escuta isso o tempo todo, né? Então, só de propor uma atenção mais humana e esse respeito ao ser humano ali, você já se destaca do resto da turma, né? Sim. Porque o trabalho de contabilidade é muita pressão. Então, eu já li até algumas coisas na internet de pessoas que deixaram de trabalhar na área fiscal, na área de departamento pessoal e contábil em geral, porque é um negócio que tem muito prazo, muito risco, muito problema. Qualquer detalhe pode gerar uma multa gigantesca, pode quebrar um negócio e tem famílias por trás disso. Então, é algo que as pessoas se preocupam muito, né? Então, se a gente consegue fazer o ambiente ficar melhor, o que está dentro do nosso controle, né, ficar melhor, pô, vai fluir melhor. Então, você tendo uma equipe ali que está alinhada, está sendo cuidada, você consegue criar estratégias para que essas pessoas te ajudem a construir algo que vai resolver um problema futuro ali. Né? Muito bom. Primeiro olhar para dentro, depois você olhar para fora. Exatamente. Para quem que você contrata. Aprender com os de dentro o que você precisa para buscar os de fora. É isso? Exato. Legal. Então, para a gente ter sucesso hoje no Grupo Mactura, basicamente a gente acolhe as pessoas que trabalham com a gente para depois acolher os nossos clientes. Porque, querendo ou não, eu não tenho tempo para falar com todos os clientes. É impossível. Mas a nossa equipe está lá para isso. Então, se eles se sentem confortáveis e se sentem bem com relação a isso, por que eles não fariam do jeito que a gente está construindo? Da melhor maneira possível. Exato. Então, a nossa cultura é muito forte. A gente tem ali todo um ecossistema de trabalho interno que sempre provoca a gente olhar para esse lado humano dentro do nosso negócio, dentro da nossa equipe. Inclusive, semana passada, a gente foi contemplado aí mais uma vez com o selo da GPTW. Então, pelo terceiro ano consecutivo, a gente atingiu a nota acima de 90%. Então, isso significa que realmente o clima da nossa organização é bom, está fluindo, está melhor, né? Então, é algo que realmente faz diferença aí. Muito legal, parabéns. Show de bola, né? Falando em bola, vamos fazer o bate-bola? Cara, o bate-bola é o seguinte, eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Maravilha. Primeira delas, me fala 3 ferramentas ou rituais que você tem no seu dia a dia que são indispensáveis para você como empreendedor. A primeira delas eu sempre mentalizo Deus, mentalizo gratidão, né, pela oportunidade de eu estar ali tendo mais um dia para trabalhar, mais um dia para poder me dedicar à minha profissão, à minha família. Então, a primeira coisa que eu faço ali é fazer minha oração matinal para poder ficar bem. Legal. Isso é mais do que comprovado de que funciona. É uma coisa... Você falou para ser só um bate-bola, né? E eu já... Não, mas nem falei o bate-bola, eu já falei um monte de coisa, né? Vai falando. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é Deus, tá? A segunda coisa,
Cara, hoje no meu formato de trabalho, como ele é remoto, eu tenho um tempo com a minha família. Então, a primeira coisa que eu faço no dia é dedicar ali para tomar um café da manhã com a minha família, com os meus filhos. Então, isso para mim acho que faz total diferença e dá gás para que a gente consiga ter sucesso em qualquer coisa que a gente vai fazer, não só no nosso negócio, né? Então, eu acredito que em primeiro, Deus, segundo, família. E a terceira coisa é você pensar que você pode mais, que você pode, de fato, com a sua experiência, você entregar mais no que você vai fazer, né? Então, se dedicar ali com o que você se propôs, eu acho que faz total sentido para que você possa ter sucesso aí. Legal. Um livro, ou podcast, ou algum conteúdo que você normalmente recomenda para as pessoas escutarem, ou verem, ou lerem? Cara, eu escuto um monte, hein? Mas um aí que vem na sua cabeça. Cara, primeiro. Se tiver, porque tem um tanto de gente nos ouvindo aqui, né? Então você fala assim, cara, olha isso, isso e isso. Isso é legal. Eu vou falar mais voltado para a questão, Rafael, como empresário, não como contador. Perfeito. Ótimo. Maravilha. Então eu vejo muito assunto sobre gestão financeira, não só da gestão financeira da empresa, mas gestão financeira pessoal, porque às vezes a pessoa não consegue ali ter... E as coisas estão muito linkadas. Uma coisa conectada na outra, né? Então, se você está aprendendo um pouquinho sobre gestão pessoal ou gestão financeira ali profissional, né, na sua empresa, faz total diferença. Então, ver podcasts sobre gestão acho que faz total diferença. Um que eu gosto bastante de ver, obviamente acho que talvez seja até um dos mais famosinhos aí do mercado, é o Primocast, eu escuto bastante o Primocast. E tem vários outros que... E tem o Fala PJ, esse é bom também. Isso daí Não, mas você quase não falou, já ia te pedir para falar. E para finalizar, empreender para você é? Um desafio. Que é loucura. Às vezes, eu tendo o ecossistema de serviços ali na minha empresa, às vezes eu fico falando, eu sou maluco, porque é muita coisa diferente, né? Porque, beleza... Se eu fosse só pensar em contabilidade, é uma coisa. Mas eu tenho que pensar em contabilidade dos meus clientes. Que aí tem engenharia, clínica médica, empresa de roupa, e-commerce. Aí você fala, tem que entender muita coisa. Fora as outras coisas que eu tenho de negócio. Então, é loucura, é um desafio. Empreender é desafio. E o que te faz continuar? Cara, é a ambição que eu tenho desde sempre ali. Eu quero sempre mais, eu quero... provar para mim mesmo que eu consigo fazer algo diferente, algo melhor do que está sendo feito, né? Então, hoje, como a gente tem esse trabalho de acolhimento, eu encaro que isso é, sim, feito algo diferenciado no mercado contábil e que está fazendo a diferença não só para a minha vida, para a vida da minha família, mas para as famílias que acreditam no que eu estou acreditando, né? Que é a galera que faz parte do meu time, que eu sou muito grato a eles. Que legal. Meu caro, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui. Foi muito legal, nego. Muito legal. Negócio ali cheio de história, cheio de vivência, cheio de desafios que você compartilhou aqui, que com certeza vão inspirar muita gente. A gente está muito feliz de te ter aqui. Maravilha. Obrigadão aí pelo convite. Posso fazer um recado rapidinho, Rafa? Com certeza. E aí, se você está vendo a gente até aqui, você clica aqui no link, traz a sua história, porque a gente adoraria te ter aqui conosco. Então, é isso que é meu convite para você, né? É isso aí. Queremos você sentar nessa cadeira ali. E se você gostou desse conteúdo, curte, manda pros amigos, pras amigas e divide com a gente aí o que você mais gostou, o que foi o aprendizado do dia, né, Rafa? Manda aqui nos comentários. Obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Valeu, Rafa. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.